Vamos lá, então. Como eu tinha dito para vocês, na aula passada vocês tiraram algumas dúvidas, né? Aí acabou que eu não dei o conteúdo, mas eu vou gravar aqui aqueles três limites fundamentais que nós havíamos comentado, que é o da trigonometria, né? Do seno de x sobre x, o do 1 mais 1 sobre x elevado a x e do a elevado a x menos 1 sobre x. E vamos ver o que dá cada um deles. Eu vou gravar isso daí meio que separado, para dar tempo de vocês estudarem ficar melhor. Vamos lá. Então é o seguinte. Primeiro, vamos começar aí. Vamos começar a trabalhar. Então aqui, vou escrever aqui limites fundamentais. São limites que trabalhamos assim com. A gente consegue chegar numa relação boa, tá? A gente consegue chegar numa relação boa e essa relação boa a gente consegue utilizar em várias outras situações. Então, o primeiro limite fundamental que nós vamos colocar é aquele, o limite do seno de x sobre x. Observe que isso aqui já dá uma indeterminação, porque o seno de x, quando x tende a zero, é zero, e o x, quando o x tende a zero, é zero. Então fica zero sobre zero, é uma indeterminação matemática. Mas se eu fizer as contas, vocês vão perceber eu fazendo, nós vamos concluir que esse limite é igual a 1. Certo? Então a ideia nossa é essa. Conclusão que esse limite é igual a 1. Então, para concluir que esse limite é igual a 1, nós vamos fazer o seguinte. Inicialmente, eu vou traçar aqui um. Imagine que esse cara seja o eixo X e esse cara seja o eixo Y. E aí, então, eu vou colocar uma circunferência, eu vou fazer uma circunferência aqui de raio 1, tá? Então, essa circunferência que eu acabei de fazer aqui é uma circunferência de raio unitário. E aí eu gostaria que vocês tentassem lembrar um pouco de algumas análises lá do ensino médio de vocês, principalmente quando a gente fala em ciclo trigonométrico. Então, eu estou imaginando que esse cara aqui tem a raio 1, certo? Estou pensando que ele tem a raio 1. E se vocês puxarem um pouco na memória, vocês vão lembrar lá no ciclo trigonométrico que o eixo x é o eixo que contém os valores do cosseno, que o eixo y é o eixo que contém os valores do seno. E o eixo da tangente é um eixo que ele é paralelo ao eixo x. Ele é um eixo paralelo ao eixo x. E esse cara aqui é o valor que contém os eixos das tangentes. E aí eu vou simplesmente pensar em um ângulo qualquer aqui, um ângulo x qualquer. Eu vou pensar nesse ângulo aqui, nesse ângulo x. Porque quando eu penso nesse ângulo x, eu sei que esse valor é a tangente de x. Considerando que aqui é o ângulo x. E aí eu vou imaginar algumas situações sendo formadas aqui, tá? Então eu vou chamar aqui de O, chamar esse aqui de ponto O, vou chamar esse aqui de ponto M, isso aqui de ponto T, isso aqui embaixo, bem aqui, de ponto A, tá? E eu vou fechar esse cara bem aqui, ó. Eu vou fechar esse triângulo aqui assim.
E ao fechar isso, eu consigo observar que se eu descer aqui um valor de 90 graus, né, um ângulo de 90 graus, esse segmento eu vou dar o nome a ele de, eu vou chamar aqui de N1, tá? Por que eu estou escrevendo essas coisas aqui? Eu quero tentar observar algumas relações. Primeira coisa, é claro que você consegue enxergar um triângulo aqui, ó, AOM. Ah, esqueci de dizer, tá? Lembre-se que o ciclo, esse cara tem raio 1, tá bom? Então aqui é 1, aqui é menos 1 e aqui é 1 também, tá? Lembre-se que ele tem raio 1. Observe que você consegue obter essa relação e dizer que a área do triângulo AOM, tá? Você pode pensar na área do triângulo AOM, AOM. Essa área ela é necessariamente menor do que a área do setor AOM, tá ok? Só que essa aqui seria a área do setor circular aqui, tá? Seria a área desse setor circular, AOM, a área do setor, que por sua vez, é claro que ela é menor do que a área do triângulo AOT. AOT. Pronto. Isso é fácil de enxergar. Você tem a área aqui, ó, do triângulo AOM, esse triângulo. Ela é menor do que a área desse setor, que por sua vez é menor do que a área desse triângulo grande. Essa é a primeira observação que eu quero fazer. A segunda observação que eu quero fazer é uma relação entre essas áreas. Como calcular essas áreas? Primeiro, essa área aqui, a área do triângulo AOM, seria a base vezes a altura dividido por 2, certo? Então seria a base, que é AO ou OA, então seria o segmento a base, vezes a altura, que é M, M1, tudo isso dividido por 2. Isso daqui vai ser menor que a área do setor. E aí, para calcular essa área do setor, eu queria que você pensasse o seguinte, ó. Imagina esse ângulo X aqui. Para calcular uma área do setor, a gente faz assim. A área da circunferência toda é πr quadrado e está para 2π radianos. Tá? Então, para rodar a área inteira, seria πr quadrado. Para rodar ela inteira, né, seria 2π radianos. Como eu rodei apenas um ângulo x, quem seria a área do setor? Então, se eu fizer as contas, seria assim. 2π vezes AS é igual a πr quadrado vezes x. Esse π com esse π simplifica. O raio dessa circunferência é 1, então essa parte aqui é 1 também. Então ficaria a área do setor como sendo 1 vezes x seria x, dividido por 2. Lembrando que esse ângulo x ele está sendo dado em radianos. Tá? Então isso aqui seria x sobre 2. Então essa é a área do setor. Que por sua vez é menor que a área do triângulo AOT. Que como é que a gente calcula a área do triângulo AOT? Seria OA, seria o segmento OA, que é a base, vezes a altura, que seria AT, tudo isso dividido por 2. Pronto. Então nós temos essas relações aqui.
E aí eu queria que você observasse um pouco mais, tá? Observe que isso é uma desigualdade. Eu tenho certeza que esse cara aqui, OA, é o raio da circunferência, que é 1. Então, esse cara e esse cara, eu conheço os seus valores. OA é igual a 1, OA é igual a 1. Então, sobrou o que para mim? Sobrou o quê? E observe que, como todo mundo está dividido por 2, se eu multiplicar toda essa desigualdade por 2, eu vou cancelar o 2 de todo mundo. E aí vai sobrar aqui para mim M1 seria menor do que X, que seria menor do que AT. Beleza. Pronto. Essa é uma relação que nós temos até agora. Só que aí eu quero pensar um pouco mais. Quem seria esse segmento MM1? Se você olhar para esse ângulo, o segmento MM1 é o cateto oposto, e a hipotenusa é 1. Então, o seno de x seria o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é 1. Ou seja, NM1 dividido por 1 é exatamente o valor do seno de x. Então, eu vou botar aqui, seno de x é menor que x, que por sua vez é menor. Quem é o segmento AT? Esse segmento AT, ele representa exatamente a tangente do ângulo x. Então, aqui seria a tangente de x. Tá ok? Pronto. Cheguei que o seno de x é menor do que x, que por sua vez é menor que a tangente de x. Agora saca só o que eu vou fazer. Eu vou pensar em dividir todos esses termos pelo seno de x. Porque não tem problema, porque nesse caso eu estou pensando aqui um ângulo x no primeiro quadrante, o seno de x ele é positivo. Não tem problema. Então eu vou dividir todo mundo pelo seno de x. Eu acho que eu vou apagar esse trem aqui, ó, eu vou apagar essas coisas aqui. Depois, quando já está aí mesmo, você copia. Depois você só vê a parte escrita, você não vai dar conta de entender nunca por que isso aqui é x sobre 2. Mas está explicado. Então aqui ficaria seno de x sobre x, ou desculpa, sobre o seno de x, menor que x sobre o seno de x, então estou dividindo aqui de novo pelo seno de x, que é menor que tangente de x dividido pelo seno de x. Pronto. Se eu fizer essas contas, eu vou chegar aqui em 1 é menor que x sobre o seno de x, que por sua vez é menor. Vamos fazer essa conta aqui do lado. Quem é tangente de x sobre seno de x? O que é tangente de x? É seno de x sobre cosseno de x dividido pelo seno de x. Preciso da ajuda de vocês aí em trigonometria, senão não sai nada. Conserva a primeira, vezes o inverso da segunda, esse cara com esse corta, sobrou 1 sobre cosseno de x. Então aqui ficaria 1 sobre cosseno de x. Beleza. Então olha aí a relação que eu tenho. Eu tenho a relação que 1 é menor que x sobre seno de x, que por sua vez é menor que 1 sobre cosseno de x. Antes de continuar, eu vou fazer isso aqui. 1 é menor que 2, né? Então deixa eu fazer diferente. Vou colocar assim. É melhor para você entender mais rápido. Eu tenho certeza que 2 é menor do que 3. Olha só o que eu quero fazer. Eu quero inverter a fração de cá e eu quero inverter a fração de lá. O que será que acontece com esse sinal aqui?
Se você inverter a fração, isso transforma-se para 0,5. E isso de cá transforma-se para 0,33. Ou seja, o lado esquerdo é maior que o lado direito. Percebeu que quando eu inverto a fração, o sinal da desigualdade também é invertido. Então, se ele era menor, passou a ser maior. Por que eu estou falando isso? Porque nesse caso aqui, para chegar onde eu quero, aqui está escrito seno de x sobre x. Aqui eu tenho x sobre seno de x, então eu gostaria de inverter. Então, eu vou inverter o número 1. Não vai acontecer nada. Certo? Quando eu inverto o número 1, isso continua o número 1. Só que eu inverti, então aqui é maior. Aqui é maior. Aqui seria o seno de x sobre x maior do que o cosseno de x. Certo? Ou seja, vou passar lá para o outro lado, vou para outra página ali. Então, na realidade, eu tenho cosseno de x. Na realidade, eu tenho cosseno de x é menor que o seno de x sobre x, que é menor do que 1. Voltando, 1 é maior que isso, que é maior que isso. Ou se eu ler ao contrário, o cosseno é menor que isso, que é menor que isso. Certo? Partindo para cá, que o meu objetivo é fazer o quê? É aplicar o limite desses caras. Então, eu poderia ter o limite de x tendendo a zero do cosseno de x sendo menor do que o limite de x tendendo a zero do seno de x sobre x é menor do que o limite de x tendendo a zero de 1. Se você calcular esse limite aqui, quem seria o limite quando x tende a zero do cosseno de x? O cosseno de zero é 1. Então, isso aqui seria 1. Menor que o limite de x tendendo a zero do seno de x sobre x, que é menor. O limite de uma constante é a própria constante. E olha só onde é que eu cheguei. Eu cheguei que o limite do seno de x sobre x ele tem que ser maior do que 1 e, ao mesmo tempo, ele tem que ser menor do que 1. Pelo teorema do confronto, pelo teorema do confronto, que nós já estudamos esse teorema, qual é a conclusão que nós vamos chegar? Que se ele está nesse intervalo, é igual aquela ideia do teorema do sanduíche que a gente falou. Esse cara, o limite do x tendendo a zero do seno de x sobre x vai tender para 1, pelo teorema do confronto. Então, a relação que nós acabamos de obter é esse limite que a gente chama de um limite fundamental da trigonometria, que é quem? Limite de seno de x sobre x é igual a 1. Não é um trem simples de acompanhar, não é uma coisa boba, mas, como diz o outro, agora está feito, a gente tem que usar. Tá? Então vamos tentar fazer alguns exemplos aqui para a gente trabalhar. Quem seria o limite de x tendendo a zero do seno de 10x sobre x? Pronto. Aí você já começa, a gente ensina um negócio, ensina que o seno de x sobre x, quando o x tende a zero dá 1, aí a gente já complica, já mete um 10 lá dentro. Então, é aquela coisa, é experiência. Tem que ter experiência. Como sair disso? Eu estou te ensinando que o limite de x tendendo a zero
do seno de alguma coisa sobre alguma coisa é igual a 1. Não interessa que diabo de coisa seja essa, mas aquela coisa sobre a mesma coisa vai dar 1. Então, o meu objetivo seria mexer lá dentro. Eu não quero 10x. Para ter 10x, o que eu vou aprontar aqui? Vamos lá. Eu vou observar essa parte. Então, eu vou chamar isso daqui de um U. Então, se eu chamo isso daqui de U, olha o que eu estou fazendo. O U é igual a 10x. Então, se o x tende a zero, significa que o U também tende a zero. Certo? Se você substituir o x aqui por zero, o U também tende a zero. E aí a minha expressão fica assim, o limite de U tendendo a zero, de seno de U, tudo isso dividido por, onde tem x, eu vou colocar quem? Ó, U dividido por 10. Passando 10 dividido. Então seria U dividido por 10. Pensando nisso, vamos continuar. Aqui eu tenho uma divisão de duas frações, então eu vou conservar limite de U tendendo a zero, eu vou conservar a primeira vezes o inverso da segunda. Então aqui, observe que na realidade isso está ficando o limite de U tendendo a zero de 10 vezes o seno de U sobre U. E aí a gente pode começar a usar aquelas propriedades, né? Isso daqui é uma constante, então essa constante pode vazar fora do limite. Então isso na realidade seria 10 vezes o limite de U tendendo a zero do seno de U sobre U. Aplicando o conceito que eu acabei de aprender, essa coisa vai para 1. Então o resultado vai para quanto? Para 10 vezes 1, que vai dar quanto? 10. Certo? Agora, qualquer exercício que for parecido com isso, ó, por exemplo, quem é o limite de x tendendo a zero do seno de k vezes x sobre x? Adivinha qual vai ser o resultado? Tá. Não precisa fazer nem mais conta. Você já sabe o resultado. Sacou esse exemplo? Tá. Vamos mais. Vamos mexer. Próxima página. Outro exemplo. O limite de x tendendo a zero do seno de 10x dividido pelo seno de 5x. Quem seria esse resultado? Né? Quem seria esse resultado? Aí você fala, vai em você de novo. Você coloca as coisas, ensina as coisas fáceis, aí depois já complica. Mas dá para fazer. O que que você sabe? O que que você tem que ter em mente? O que que você sabe? Eu sei isso. Essa coisa não está parecida com essa. Tem seno em cima e seno embaixo. Mas olha só. O que está faltando ali para ficar uma coisa parecida com essa? Seria exatamente o denominador. Certo? Seria exatamente o denominador. Se eu tivesse o denominador, isso seria muito bom, mas eu não tenho. Mas olha só. Quanto que dá 10x dividido por 10x, por exemplo? Um número dividido pelo mesmo número, isso aqui é 1. Não faz diferença nenhuma. Então, olha a mágica que eu vou fazer. Eu chamo isso de mágica porque é difícil pensar nisso.
Eu estou com a mesma coisa, só que agora olha só o que eu estou fazendo. Eu estou pensando em seno de 10x. Esta coisa eu vou multiplicar por 10x e vou dividir por 10x. Fiz nada. Embaixo eu vou fazer a mesma coisa. O seno de 5x eu vou multiplicar por 5x e vou dividir por 5x. Por que eu estou fazendo isso? Porque na ideia minha, eu gostaria que aparecesse um 10x no denominador. E aí agora olha só o que está rolando. Vê se isso aqui está certo. Eu tenho 10x vezes o seno de 10x sobre 10x, que é o denominador. Tudo isso. Embaixo eu tenho 5x, que é esse 5x aqui, vezes o seno de 5x sobre 5x. Aí fala, professor, mas o que isso adiantou? Adiantou muita coisa. Porque olha só, como o x tende a zero, ele não é zero. Ele tende a zero. Então eu posso muito bem simplificar esse x com esse x. Esse 10 dividido por 5 vai sobrar um 2, certo? Que na realidade é uma constante, então ele pode vazar fora do limite. Então isso aqui ficou 2 vezes o limite de x tendendo a zero, do seno de 10x sobre 10x, tudo isso dividido pelo seno de 5x dividido por 5x. E aí eu vou usar uma daquelas propriedades que diz o seguinte, que o limite de x tendendo a zero, por exemplo, de f de x sobre g de x, pode ser um a qualquer, é o limite de f de x sobre o limite de g de x. Porque aí, olha só, ficaria 2 vezes o limite, 2 vezes o limite de x tendendo a zero do seno de 10x sobre 10x, tudo isso dividido pelo limite de x tendendo a zero do seno de 5x sobre 5x. Adivinha para quanto que essas coisas aqui vão? Se você fizer as contas, você sabe que se essa coisa é igual a essa coisa, o limite vai para quanto? Vai para 1. Certo? Então não muda nada. Ah, professor, não tinha que chamar o 10x de u? Pode chamar. Mas se o x tender a zero, o u vai para zero. Não mudou nada. Então, onde tem 10x eu vou substituir por u, ficaria seno de u. Onde tem 10x embaixo eu vou substituir por u, ficaria u. Aí é a mesma coisa. Ou seja, essa coisa vai para 1, essa coisa vai para 1, 1 dividido por 1 é 1 vezes 2, então o resultado seria 2. Aí você fala, professor, olha que doido, olha que doido. Não? 10 dividido por 5, 2. É isso mesmo. Então, sempre que agora você vê qualquer problema que estiver escrito assim, o limite de x tendendo a zero do seno de ax sobre o seno de bx, adivinha qual vai ser a resposta? A sobre b. 10 dividido por 5. Viu que aí você já tem uma infinidade de exemplos na sua cabeça? Tá? Beleza. Vamos lá mais um pouco. Vou botar mais um exemplo aqui. Estou fazendo alguns exemplos para mostrar algumas ideias, tá? Limite de x tendendo a zero da tangente de x sobre x. Aí você fala, lá vai o professor. Ele ensina seno de x sobre x, está botando
tangente, né? Que não é o que eu quero. Mas vamos lá então. Seria o limite de x tendendo a zero. O que é tangente? É seno de x sobre cosseno de x, tudo isso sobre x. Então seria o limite de x tendendo a zero, conserva a primeira, vezes o inverso da segunda. Vou dar uma organizada. Então isso aqui seria o limite de x tendendo a zero, deu seno de x sobre x, vezes 1 sobre o cosseno de x. Troquei esses dois de lugar, que é um produto. E aí eu vou usar aquela ideia. Eu vou usar aquela ideia do produto. O limite de f de x vezes g de x é o limite de f de x vezes o limite de g de x. Então, vou aplicar aquela ideia. Então, isso seria o limite de x tendendo a zero do seno de x sobre x vezes o limite de x tendendo a zero de 1 sobre cosseno de x. Quando você faz as contas, essa daqui eu sei que vai para 1. Quando você substitui x igual a zero, cosseno de zero é 1. 1 dividido por 1 é 1. Então, essa aqui também vai para 1. Porque o cosseno de zero é 1. Então, aqui nós ficamos com 1 vezes 1, que vai dar 1. Então, aquele limite ali, tangente de x sobre x, vai para quanto? Vai para 1. Beleza? Vou pegar mais um exemplo aqui para nós. Próximo exemplo. O próximo exemplo que eu coloquei aqui é limite de 1 menos cosseno de x, tudo isso sobre x, quando x tende a zero. Beleza. Aí, nem está feito. Né? Qual é a saída desse exemplo? O que eu deveria fazer para tentar fugir desse exemplo? Porque você pode observar aí que dá zero sobre zero. O cosseno de zero é 1. 1 menos 1 vai dar zero. Embaixo também dá zero. Então tem que tirar essa indeterminação. Dica disso. Eu vou multiplicar o numerador por 1 mais cosseno de x. Tipo aquela racionalização. E o denominador eu vou multiplicar por 1 mais cosseno de x. E vamos ver o que vai rolar. No numerador, ficaria 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno é exatamente o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Dividido por x vezes 1 mais cosseno de x. Certo? Se você puxar na sua memória, em algum momento da sua vida, você já viu isso aqui. Seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1. Ou seja, seno quadrado é 1 menos cosseno quadrado. Então, onde tem aqui 1 menos cosseno quadrado, eu posso muito bem substituir por seno ao quadrado de x sobre x vezes 1 mais cosseno de x. Certo? E aí, a gente vai pensar um pouquinho na seguinte situação. Qual é a situação que eu quero pensar? Será que a minha indeterminação foi cancelada? Você olha aqui. Seno quadrado de x, seno de zero, né? É zero. E aqui tem zero. Não, então ainda não foi cancelado. Eu tenho que mexer mais.
O que é o seno ao quadrado de x? Na realidade, isso é seno de x vezes seno de x, dividido por x vezes 1 mais cosseno de x. E aí eu vou usar aquela ideia. Ó, eu vou imaginar isso como uma coisa e vou imaginar isso como outra coisa. E aí olha o que vai rolar. Isso aqui ficaria o limite, estou aplicando o limite do seno de x sobre x vezes o limite do seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Vamos ver se vai eliminar a minha indeterminação. Quando eu mandar isso tender a zero, essa parte eu tenho certeza que vai para 1. Seno de zero fica zero aqui em cima. Cosseno de zero é 1. 1 mais 1 dá 2. Então aqui ficou 2 embaixo. 0 dividido por 2 é 0. Então, na realidade, o resultado meu ficou 1 dessa parte vezes 0 dessa parte, que é 0 dividido por 2. Logo, o resultado é 0 do cosseno. Ok? Mais um exemplo que tem que manipular. Então, quando você vê alguma coisa desse tipo, já saiba que é algo parecido com aquela racionalização. E aí, eu tinha até colocado uns exercícios para a gente fazer junto na aula, uns exercícios difíceis, rapaz, mas, vê, deixa eu pensar num outro aqui. Deixa eu imaginar um outro que eu tinha colocado, estou procurando aqui. Um trem difícil, rapaz, eu pensei. Eu fiz diversos aí, mas fico meio assim pensando qual que seria aqui um bom para vocês. Vou achar aqui um outro aqui. Mas eu acho que eu estou querendo ir para o outro ponto, senão vai ficar muito grande. Tem exemplo demais desse trem, rapaz. Tem exemplo demais desse negócio. A gente pode ficar aí o dia inteiro fazendo exercício desse trem aí. Eu fiz mais alguns aqui para vocês, mais alguns exemplos. Por exemplo, é o limite. Ah, eu falei para vocês da tangente 3x sobre o seno de 4x. Vou fazer mais esse aqui, e aí eu vou parar e vou passar uns exemplos, tá? Aí eu não vou sacanear, não. Tem uns exercícios difíceis demais. Eu vou pegar uns mais fáceis para vocês fazerem, tá? Vamos lá. Quem seria esse aqui? Tangente de 3x sobre seno de 4x. Vamos lá. Primeira coisa, eu não tenho nem noção, né? Então, vou mexer. Limite de x tendendo a zero. Tangente de 3x, eu vou escrever como sendo seno de 3x sobre cosseno de 3x, tudo isso dividido pelo seno de 4x. Vamos ver se isso me ajuda. Limite de x tendendo a zero, conserva a primeira, vezes o inverso da segunda. Certo? Eu vou dar uma manipulada. Limite de x tendendo a zero, eu vou colocar assim, seno de 3x sobre seno de 4x, vezes 1 sobre o cosseno de 3x. Você fala, mas por que você está malandrando? O que eu estou malandrando aqui? Saca só, vou aplicar aquela ideia. Limite de x tendendo a zero, do seno de 3x sobre o seno de 4x, vezes o limite do x tendendo a zero de 1 sobre o cosseno de 3x. Quando você faz isso, eu acabei de fazer um exemplo aqui, ó. Se eu tenho seno de 10x sobre seno de 5x, deu 10 sobre 5. Eu já tinha falado isso para vocês. Então, eu já sei o resultado dessa coisa. Eu não vou nem fazer, dá 3 quartos. Vezes. Quando o x tende a zero, fica
3 vezes 0, 0. Cosseno de 0 é 1. Então, esse aqui é 1. O resultado seria 3 quartos. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar... Eu vou procurar uns negócios aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui alguns aqui para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu abrir aqui o livro de vocês. Espera aí só um minutinho. Tá aqui, cálculo 1. Aulas aqui. Deixa eu botar lá na página, lá mais ou menos. Mais para baixo. Ah, olha o resultado desse, ó. 3x. Foi esse que eu fiz ali agora? Acho que foi, ó. Apareceu isso aqui no meio, agora que eu vi. Então, olha só, eu vou colocar o. Não vou pedir para você desenhar o gráfico, não. Não vou nem pedir para você desenhar o gráfico, mas eu vou pedir para você fazer esses limites. Ó. Então, exercícios do coisinha dessa parte. Fazer esses limites aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Página. Tarefa de casa, dessa parte. É coisa rápida. É coisa rápida, né? Tarefa de casa, ó. Você vai fazer esses daqui. Ah, isso aqui você já sabe, né? Olha lá. A letra A não precisava nem ter colocado. Dá 1, né? Aí eu quero que você entenda, faça as continhas dessas. Deixa eu pegar mais aqui. Pode fazer essas duas aqui. Dá para fazer de boa. Para você treinar sossegado. Ó, dá para fazer essas. Ó, essa eu fiz. Dá para fazer essas aqui também. Com essa aula dá para fazer sossegado essas. Tá bom, faz essas aqui. Ah, ficou só uma difícil aí, parece, né? Não sei nem o que tem que fazer, mas se eu fosse fazer essa daqui, essas outras aqui são todas fáceis, mas essa daqui, vou dar uma dica já. Eu chamaria x mais 1 dividido por 4 de 1. A minha dica seria essa. Não sei se vai dar certo, mas... Olha aí, tem algumas outras doidonas aqui, ó. Essa aqui eu fiz, essa aqui vai ficar muito parecida com essa. Essa eu não sei o que a gente poderia fazer, mas eu chamaria x menos 3 de u aqui. Essa aqui também não sei o que a gente pode fazer nessa para resolver. Não pensei, mas tem uma saída, né? Não sei qual seria a saída boa. Não sei. Ah, essa daqui é difícil, tem que usar arco duplo, arco triplo, arco duplo. Essas quatro aqui é mais difícil. Tá vendo? Eu coloquei coisa mais fácil para vocês. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou... Essa tarefinha desses daqui, beleza? Eu vou fazer assim, para a aula não ficar muito grande, eu vou pausar essa daqui e vou continuar a aula do outro. Tá? Eu vou continuar
daqui da frente, só que eu vou pausar para vocês descansarem. Então, eu vou parar aqui agora e daqui já continuo com a outra.